Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser sobre um jogador que é pilar desse time do Botafogo, pilar defensivo no caso. Trata-se de Alexander Barbosa, argentino, campeão brasileiro, campeão da Libertadores e um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro nos últimos anos. Falando da parte qualitativa de Barbosa, ele é argentino, 30 anos de idade, 1,93 m de altura, canhoto e atua como zagueiro do Botafogo. Então, pelos dados pessoais do jogador, Barbosa ainda tem muitos anos de futebol em alto nível, é um cara que tem 30 anos somente, eu creio que pode jogar em alto nível em termos de Série A mais 3 ou 4 anos, é um jogador canhoto e que dá muita sustentação defensiva para o Botafogo, tanto do ponto de vista defensivo como ofensivamente também. Durante o vídeo a gente vai falar sobre tudo isso, mas eu queria destacar aqui que é um jogador fundamental dessa base do Botafogo, que vai desde o seu goleiro, como o próprio Barbosa, Marlon Freitas. Lá na frente o Botafogo está mudando alguns jogadores de ataque da temporada passada para essa temporada, mas é um time que ainda tem a sua base bem mantida e é por isso que vem tendo bons resultados aí nos últimos anos. É um jogador extremamente sério e competitivo. Eu quero dizer com isso que Barbosa é um jogador que sempre joga as partidas de um jeito muito profissional, um cara com muita intensidade, gosta sempre de vencer, por isso muitas vezes passa do ponto e leva muitos cartões amarelos. Isso é um fator negativo do futebol dele, mas também ao mesmo tempo prova que ele é um cara muito competitivo e muito intenso durante as partidas. Mentalmente sente o jogo em todas as condições. Eu quis destacar isso porque é um cara que tem perfil de liderança, é um cara que sofre ao perder, que se incomoda durante as partidas quando o Botafogo está empatando ou perdendo, sempre buscando ganhar os jogos em que ele joga. Ele e o time todo também. Então, do ponto de vista mental, é um cara muito competitivo, muito intenso e muito profissional. Possui ótima saída de jogo. Qualquer time que utiliza a saída de bola de Barbosa consegue manter a posse e organização desde o campo de defesa. Então a gente vem com o primeiro esquema aqui do Tactical Board. A gente pode ver que Barbosa é um cara super útil na saída de bola, não somente no Botafogo, mas para qualquer time que ele tenha jogado ou que ele vai jogar ainda no futuro. Esses times eles podem contar com essa característica de Barbosa. É um cara que tem uma boa iniciação com os pés, ligando o meio-campo, ligando a defesa ao meio-campo ou até mesmo ao ataque com lançamentos mais longos e tirando essa responsabilidade, esse peso dos goleiros iniciarem as jogadas e usarem ligações diretas o tempo todo, já que o Botafogo tem em seu plantel e no seu time titular, mais especificamente falando, um cara que tem ótima saída de bola. Em certos momentos o jogador contribui com muitos gols, sempre demonstra ser uma ameaça nas jogadas aéreas do Botafogo. Alexander Barbosa é um jogador que se notabiliza ofensivamente, além dessa parte da saída de bola, por ser um jogador que traz alguma ameaça em bolas paradas contra adversários. É um cara alto, como a gente viu aqui, 1,93 m, tem boa impulsão e marca gols também na sua carreira. É um cara que, do ponto de vista ofensivo, com bolas paradas, ele tende a agregar bastante ao Botafogo e automaticamente impondo medo, impondo algum tipo de ameaça contra os adversários. Defensivamente, se caracteriza por boas antecipações fora da área e dentro da sua área possui boa capacidade para cortar bolas, sobretudo pelo alto. Trazendo agora, mais uma vez, o Tactical Board, a gente pode ver que, defendendo a área, Barbosa é muito bom. Ou seja, é um cara que, quando está posicionado em organização defensiva com os outros jogadores, os laterais e a sua própria dupla de zaga, ele consegue rebater bolas, tanto por cima como por baixo. E dentro da sua grande área também, ele usa muito a sua impulsão para retirar essas bolas que são eventualmente cruzadas pelo adversário. É um cara que fora da área também consegue antecipar, consegue ter velocidade e intensidade, como vocês estão vendo aí no esquema, para poder cortar fora da área. Então, Alexander Barbosa, do ponto de vista defensivo, ele não é um zagueiro só rebatedor, que só consegue defender a sua própria área. Ele é um cara que defensivamente também consegue sair da sua grande área para ir lá fora, cortar uma bola, desarmar o adversário,
de forma antecipada, muito intensa e bem rápida também, já que ele é um cara que por baixo ele se notabiliza por ser veloz, apesar de ter quase 2 metros de altura. Eu digo isso porque geralmente muitas pessoas associam a quanto mais você é alto, menos rápido você vai ser. Não é o caso de Alexander Barbosa, ele é um cara muito alto e muito rápido também por baixo. Embora jogue num esquema com linha de 4 atrás, na minha opinião, Barbosa reúne características para jogar em qualquer esquema. Então ele já joga numa linha de 4 no Botafogo e vai muito bem, saindo com a bola, perseguindo fora da área e tirando muitas bolas de dentro da sua própria área. Mas se o Botafogo quisesse impor um esquema de 3 zagueiros, ele pela esquerda ou até mesmo como um líbero, funcionaria muito bem, dando exatamente essa saída de bola qualificada com mais jogadores. O Botafogo, nesse aspecto, seria um time que envolveria muito mais em relação aos adversários do setor de ataque do adversário para poder fazer uma saída mais qualificada e mais sustentada. E no meio também ali como um líbero, Barbosa poderia cobrir tanto o zagueiro pela direita como o zagueiro pela esquerda. Então eu não vejo Barbosa limitado a um esquema tático só. Ele se adequa, ele consegue se adaptar tanto em linhas de 4 como em linhas de 5 ou linha de 3 em momentos ofensivos. E por último, aqui na análise qualitativa do jogador, do ponto de vista de liderança, Barbosa é muito importante para o Botafogo, assim como outras lideranças. Posso citar aqui Marlon Freitas, o próprio John, que está sendo especulado pelo West Ham, time que disputa a Premier League, e outros jogadores também, Alex Telles, enfim, outras lideranças aí que conseguiram levantar campeonatos importantes pelo Botafogo nos últimos anos. Então, resumindo, Alexander Barbosa é um cara muito bom defensivamente, muito rápido, um cara técnico para sair com a bola, marca gols e mentalmente é um líder, é um cara que se incomoda com resultados adversos e sempre tenta dar vitórias ao alvinegro carioca. Iniciando agora a análise quantitativa de Barbosa, eu tenho aqui alguns dados do SofaScore sobre o jogador dessa temporada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2025. Então, jogou 10 jogos e iniciou 10 jogos também, mostra que é um jogador aí titularíssimo do Botafogo. Ele não fez nenhum gol nessa temporada, ele tem 83% em eficácia por jogo, 93% em passes no próprio meio-campo, 69%, ou seja, quase 70%, que é um excelente número, em passes no meio-campo adversário, 40% em bolas longas certas, é um número aí de razoável para bom, 49% em passes tensos certos. Para um zagueiro é um número ok, porque o zagueiro, se ele errar basicamente ali na sua intermediária defensiva, ou até mesmo no seu campo de defesa, o prejuízo é muito grande, né? O atacante vai roubar essa bola, vai desarmá-lo e só tem basicamente ali o goleiro ou até alguma outra cobertura que o atacante teoricamente vai levar melhor por conta da velocidade e também da sua condição técnica de driblá-lo e fazer o gol. Defendendo 6 jogos sem tomar gols, então se a gente pegar os números dele, né, 10 jogos aí que ele participou, em 6 ele não tomou gols, ele tem uma média de 5 em relação a bolas recuperadas por jogo, é um número excelente, 5.8 cortes por jogo e 2.3 em desarmes por jogo. Números aí muito bons para um zagueiro do ponto de vista defensivo. E outros números, 60% em dribles certos por jogo, mostrando que ele é um zagueiro técnico, como eu havia falado no início do vídeo, 56% em disputas de bola vencidas, 46% em duelos ganhos pelo chão e 72% em duelos aéreos ganhos. Isso é muita coisa, é um cara que se impõe na intensidade, utilizando a sua altura e também no tempo de bola e no senso de colocação. Porém, 6 cartões amarelos mostra aí que é um zagueiro que às vezes passa do ponto, mas eu associo esse passar do ponto com querer vencer, com se indignar com resultados de empate ou de derrota no meio das partidas. Então, Alexander Barbosa é um zagueiro técnico, bom defensivamente, bom ofensivamente e um dos grandes pilares desse time do Botafogo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!